Olá, paz do Senhor, povo de Deus, Pastor Júlio aqui para poder ministrar mais uma aula aí, a aula de número 2, a lição Conhecendo a Deus. O texto bíblico está lá em Tiago, capítulo 4, verso 8, parte A, que diz: Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Tem a introdução, conforme o que está escrito em Efésios capítulo 2, verso 12, no tempo em que você não havia recebido ao Senhor Jesus como seu único suficiente, que diz assim, livro de Efésios, capítulo 2, verso 12, naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Por isso, todo crente, todo novo crente, deve, imediatamente após aceitar a Cristo, começar a conhecer o seu Senhor. Sempre nessa ordem. Primeiro vem o ato de fé, a conversão, o ato de levantar a mão, o arrependimento. Primeiro, o momento do arrependimento. Tá? Depois, a busca do conhecimento de Deus. Do ponto de vista humano, você teria de conhecê-lo bem antes, para depois crer nele. Mas no caso do cristão é diferente. Ele nasce e vive espiritualmente pela fé em Deus. Os seus conhecimentos deverão se submeter à fé e nunca ao contrário. Então, no caso do novo cristão, primeiro você, nos parâmetros do mundo, primeiro você conhece, para depois você acreditar em alguém, uma relação de confiança. No caso de Deus, não é assim que funciona. Primeiro você tem que depositar toda a sua fé nele, crer nele, acreditar nele, para aí sim você começar a o conhecer. Tá ok? Vamos lá. O Senhor deseja que você agora entregue a Ele todas as áreas da sua vida, confie plenamente nele. Isso só é possível se conhecê-lo bem. Então, tenha o desejo de obter o conhecimento divino. Então, Deus quer que você entregue a Ele não só uma parte, tá? Todas as áreas da sua vida, financeira, espiritual, sentimental, familiar, relacionamento, trabalho, estudo, desejos, projetos, tá? Todas as áreas da sua vida você precisa colocar no altar do Senhor, entregar ao Senhor, deixar que o Senhor dirija a sua vida, tá? E à medida que você vai confiando, você vai conhecendo a fidelidade de Deus, conhecendo o seu amor, conhecendo a sua graça, tá? Então é uma relação de confiança. Para entender o mundo em que vive, ter senso de direção, edificar-se interiormente, saber qual é a sua missão nessa vida, você tem de conhecer Deus. Talvez você tenha várias ideias a respeito do Senhor, mas elas devem corresponder àquilo que é dito sobre o Criador, ou seja, a palavra, e mais a compreensão que o crente pode ter sobre quem é o Todo-Poderoso é consequência da revelação que o Onipotente deu de si mesmo. Então, perceba que tudo que nós conhecemos sobre Deus, que o homem pode conhecer, é simplesmente o que ele mesmo revelou de si. É o que ele revelou, não é o que alguém descobriu. Tá ok? Tudo que nós conhecemos, tudo que nós sabemos, é simplesmente o que ele revelou, o que ele permitiu que o homem pudesse conhecer. Então perceba que Deus, ele é algo muito mais profundo, muito maior, do que o homem ele possa imaginar, tá?
palavras não conseguem descrever o tamanho, a grandeza do Criador, tá ok? Então, entenda isso. Mais que nós vamos conhecer o Senhor, Ele é muito mais do que a nossa capacidade nos permite de o conhecer, tá? Uma manifestação com linguagem compreensível a todas as pessoas, mas jamais alguém teve a compreensão total, pois o que se pode conhecer de Deus está além da capacidade humana, o que eu acabei de falar. Essa lição se propõe a lhe ajudar nessa aprendizagem, a qual deve durar por toda a vida. Então você vai desenvolver a tua vida espiritual e vai continuar conhecendo o Senhor. Primeiro, conhecendo Deus através das suas qualidades. Deus tem muitas qualidades, através das quais ele se identifica com os homens e ao mesmo tempo torna-se diferente de todos os seres espirituais. Você descobre quais são as qualidades de Deus ao conhecer os seus nomes. Deus mesmo se revela e faz-se conhecer ao proclamar o seu nome. Leia Êxodo 6, vamos ler aqui, verso de número 2. Você que tem a sua Bíblia aí, acompanha. Vamos lá. Êxodo capítulo 6, verso de número 2, que diz assim: aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Então, mesmo esses homens, Abraão, Isaque e Jacó, patriarcas, herdeiros da promessa, Abraão foi considerado amigo de Deus. Mesmo assim, Deus não se revelou a eles plenamente, né? Então, é algo realmente profundo. Depois estabeleceu o verso 3 no 4. Depois estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiros. Então, o Senhor queria ser reconhecido pelos povos de Israel através de seus feitos, para saber, por que conhecer o Senhor. Por que conhecer o Senhor pelo nome? No caso de Deus, é muito mais do que o conjunto de letras do português ou de qualquer idioma. É o nome que revela aos homens as qualidades do Criador. Além disso, é uma maneira de se responder quem é o Todo-Poderoso. Tá? Quem é, mas não tudo que ele é. Tá? É quem ele é, mas não é tudo que ele é mais. Então, o seu nome deve ser invocado na adoração, segundo está lá em Gênesis 12, verso 8. Dali prosseguiu em direção à colina do leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel a oeste e a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. O nome de Deus deve ser temido. Aí eu peço que você leia depois as referências aí. O nome de Deus deve ser temido. O seu nome deve ser louvado. O seu nome deve ser glorificado. O seu nome não pode ser tomado em vão, né? Mandamento. O seu nome não pode ser profanado nem blasfemado. O seu nome deve ser santificado e bendito. Na Bíblia, o nome de Deus mais comuns são Deus. Quando você o encontra no texto bíblico, ele fala do seu poder criativo total, tá? Você vai encontrar também Yahvé, você vai encontrar Yahvé significa a mesma coisa que Jeová, tá? É Deus relacionado com as pessoas para ajudar a salvá-la. Aí você vai encontrar aí as combinações, né? Altíssimo, suficiente, eterno. Isso aí mostra as qualidades da sua maneira de agir entre as pessoas. Senhor, no sentido de governador e dominador, é aquele que exige o serviço e lealdade do seu povo. Pai, mostra que todas as coisas e o ser humano foram criados por eles e estão debaixo da sua proteção. Então tem vários nomes aí no Antigo Testamento, sobretudo, que você vai ver ali que são traduzidos
pelo nome de Deus, tá? Jeová Shammah, Jeová Jireh, né? Jeová Tidskenu, Jeová Nissi. Então tem vários nomes que os homens atribuíram, né, ao Senhor devido a feitos ao qual ele realizava, tá bom? E tópico 2, conhecendo Deus através dos aspectos do seu caráter. Você também conhece a Deus ao estudar quem Ele é em si próprio, em relação ao universo, aos seres por eles criados. Tudo isso é chamado de atributos divinos. Tudo isto é chamado de atributos divinos, ou seja, aspectos dos seus caráter, tá? Existem os aspectos que só Deus possui, e nada há que os lembre nos homens ou nos outros seres humanos. O primeiro deles é a soberania. Significa que Deus é o chefe, o maioral supremo. No universo em que está a Terra, só há um dirigente, o Todo-Poderoso. Para isto, para vocês é encorajador, porque tem a segurança de que nada está fora do controle do Senhor. Então, esses aspectos aí são chamados também os incomunicáveis, atributos incomunicáveis, tá? São aqueles na qual o homem não pode refletir, o homem não pode executar. Então o homem não é todo poderoso, por isso ele é incomunicável, no sentido de que o homem não pode ser todo poderoso. Se ele fosse, Deus não seria Deus, tá? O segundo aspecto é a eternidade. Nunca existe uma diferença entre a eternidade e a imortalidade, tá? É um conceito completamente diferente. A alma, por exemplo, né, o ser humano é composto de alma, corpo e espírito. O espírito do homem, a alma do homem, ela é imortal. Mas isso não quer dizer que ele seja eterno, tá? Eterno é algo que não foi criado, algo que não teve início e algo que não tem fim. Nós, a alma, né, no caso, ela é imortal. Ela é imortal porque ela não é eterna. Ela não estava antes de Deus ou mesmo antes de tudo, né? Ela foi criada por Deus. Deus que nos deu uma alma. Então a alma foi criada. Ela é imortal porque ela não vai ser destruída. Ela vai ser julgada, tá? Mas esse é um outro tema. Nunca houve um tempo em que Deus não existisse. Ele não tem princípio, jamais terá fim, não se limita ao tempo, porque é eterno, vê o passado, o futuro, de modo tão claro como contempla o presente. Então, para Deus, ele está vivendo em um estado de presente, tá? Passa-se o tempo, passa-se anos, passa-se tudo e ele permanece eterno. Ele não tem expectativa de envelhecer. Não, isso não está na alçada de Deus. Ele não conhece a corrupção, tá? De envelhecer, no sentido de envelhecer. Ele sabe o que é melhor para a vida do crente e você pode confiar nele. E a onisciência é o terceiro aspecto. Deus possui todo o conhecimento que existe. Oni é um prefixo que significa todo, e ciência está relacionada a conhecimento. Então Deus tem todo o conhecimento de todas as coisas em todos os lugares. Nada o pega de surpresa. A onisciência do Senhor permite que ele tenha conhecimento de tudo antes e depois da salvação de cada ser humano. Ele perdoa os pecados do homem e o aceita em sua família. Então, irmãos, observe que o amor de Deus, ele não está firmado em algo que você possa fazer. Ele sabe se você vai conseguir cumprir. E ele sabe que nós somos pecadores, mas mesmo assim, ele nos oferece gratuitamente o perdão, a salvação. Tá? Ele é onisciente, ele sabe e conhece todas as coisas. O quarto aspecto é a onipresença. A onipresença significa que Deus é infinito. Deus é infinito. Ele está presente em todos os lugares. Ninguém pode se esconder da sua face. Tá?
Salmo 139 reflete bem esses princípios, essas características que estão presentes em Deus. Tá? Ele é onipotente. Ele é onipotente, ou seja, ele tem todo o poder está em suas mãos. Tá? Todo o poder está em suas mãos. Ele demonstra o seu poder, a sua onipotência através do seu poder de criar na melhor concepção da palavra, tá? Criar é algo que é feito do nada, do zero. Então Deus ele cria todas as coisas, né, os céus e a terra, como está lá em Gênesis capítulo 1, sem haver outra matéria. Ele cria do nada, ele cria e pronto. Ele preserva todas as coisas, cuida e manifesta a sua providência para o crente pela sua onipotência. O sexto aspecto diz que ele é imutável, jamais muda em sua natureza e aspecto. Será sempre bom, justo e verdadeiro. Você pode crer nas suas promessas porque ele cumpre todas. Nele podemos confiar. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele não faria, ou falaria e não confirmaria. Está lá em Números capítulo 23, verso 19. Essa aí é a nossa segunda lição. Espero que vocês tenham aí compreendido. Que Deus venha abençoar cada um de vocês no nome de Jesus.